em um produto acabado ou semi-acabado. Isso é indústria. Indústria é a transformação da matéria-prima em um produto acabado ou semi-acabado. Esse termo indústria, ele não é muito antigo, é um termo recente, tá? Porque quando você fala indústria, você já pensa automaticamente em revolução industrial. E a revolução industrial, ela teve um marco que se estabelece em 1750. Não teve uma data, um mês, um dia, um ano. Estabelece um marco quando, na Inglaterra, a produção de bens que são importantes para a sobrevivência das sociedades humanas começou a ser feito com utilização de máquinas, ok? Quando você fala em máquina, você já pensa logo em motores, computadores, ventiladores, ar-condicionado. Obviamente que a primeira máquina a surgir foi uma máquina chamada tear mecânico, tá? O que é um tear? Tear é uma máquina de produzir tecidos, tá? E aonde surgiram as primeiras máquinas? As primeiras máquinas surgiram na Inglaterra, tá? E o marco é 1750, quando se observou que um grupo de pessoas que trabalhava na confecção, na produção desses produtos que iam satisfazer as necessidades, ou seja, móveis, ferraduras para cavalo, rodas de aço, rodas de madeira para, no caso, as carroças, ou seja, logicamente não são bens do século XXI, de 2020, eram produtos, tá? Ok, tá confirmada, sem problema, tá bom? Então, voltando aqui, eram produtos, tá? Que iam satisfazer as necessidades daquele grupo. Então, hoje, a roupa é feita através, tá, de máquinas. Você tem a roupa tradicional, tem, mas o tecido, tá, que vai ser comprado, ele veio de uma produção industrial. Antes era tudo praticamente manual, ok? Nós vamos ver isso no decorrer. Então, nós temos um marco, tá, que é 1750, quando ocorreu a Revolução Industrial, e quais foram as principais características? Primeira característica, tá? Depois eu vou explicar cada uma delas, tá? Divisão do trabalho. Cada trabalhador passa a ter uma atividade específica dentro da produção. Outra atividade, a energia não é mais energia nem humana nem animal, que é energia animal, tá? Se você for pegar, no caso, por exemplo, cavalos, para transportar algum produto, tá? Você está utilizando energia animal, você vai transportar 100, 200 quilos de feijão. De carroça, você vai utilizar o quê? Os animais. Então, essa é a força animal. Tanto é que os motores a combustão, eles são medidos por cavalos de força, tá? HPM significa Horse Power Motor, ou seja, cavalos de força. Geralmente, é uma medida para se especificar a potência do motor, tá? Então, essa era a força, no caso, animal. Só que o homem, ele começa a produzir, tá? Sem essa força animal, a energia que foi utilizada é uma energia a vapor. Quando se fala em energia a vapor, tá? Os alunos logo viajam, pensam, você já tem a maturidade para isso, que era o vapor que movimentava as máquinas. Não, era um processo de caldeira. O que é um processo de caldeira? Tá? Coloca-se a água num recipiente, geralmente metálico, tá? Ferve essa água. Então, a energia foi a energia do carvão, porque com a queima do carvão naquele recipiente de água fechado, cria-se uma pressão, como se fosse uma panela de pressão. Só que eu não estou falando de uma panela de pressão, colocar a panela de pressão básica em nossas casas, 6 litros. Não, estou falando de panela de pressão de 200, 300, 400 litros, fervendo, tá? Naquela caldeira, que fosse um recipiente fechado metálico, produzindo pressão, e essa pressão sendo canalizada para estruturas que movimentassem engrenagens, como se fosse um catavento ligado, no caso, a rolamentos, rolimãs,
com correias e começou a movimentar a máquina. Aí surgiu a famosa máquina a vapor. Hoje as máquinas são movimentadas com eletricidade. Vocês podem observar, vou te dar um exemplo prático, vou ficar aqui descrevendo isso, que eu não tenho nem tanto esse conhecimento mecânico aprofundado. Vocês podem observar que alguns aparelhos de ar-condicionado, tá? Esses um pouco mais modernos, tem uma ventoinha, que a eletricidade vai movimentar ele. Então, de vez em quando, conforme a temperatura vai aumentando no ambiente, ele é ligado para que haja o resfriamento. O termostato, que é aquele medidor de temperatura, ele faz esse trabalho. Então, hoje a energia é energia elétrica, mas naquela época a energia é energia a vapor, ok? Aí, a partir daí, cria-se a famosa Revolução Industrial. E a Revolução Industrial, ela foi aonde? A Revolução Industrial, ela surgiu justamente aonde? Ela surgiu justamente na Inglaterra, ok? Que é o chamado berço da Revolução Industrial, tá? Vamos dar uma olhada aqui, tá? Não sei se vocês estão conseguindo visualizar, acho que eu compartilhei a tela aqui, tá? Nós temos aqui um mapa chamado mapa, quem quiser acompanhar no livro pode acompanhar, está na página 10. É um mapa chamado Mapa de Anamorfose. Vocês já devem ter estudado isso lá, com certeza estudaram lá na primeira série, tá? Esse mapa anamorfose é um mapa que ele mostra o quê? Ele mostra justamente as grandezas da produção. Então, vocês podem observar logo de início, tá? Quando você estabelece produto interno bruto, você sabe que o produto interno bruto é uma medida que vai acompanhar a vida toda de vocês, seja você enfermeiro, médico, advogado, ou seja, é uma medida econômica para saber se uma economia está crescendo. Ou seja, para o produto interno bruto ele ter uma vantagem sobre a sociedade, ele tem que crescer, ele não pode recuar. Seria grosso modo falando, tá? Se você recebe um salário de R$1.000, recebeu um salário de R$1.000 em 2019, você não pode receber 900 em 2020. Porque o teu poder de compra, no caso, a tua forma de sobrevivência diminuiu, você tem que receber 1.100. A mesma coisa acontece com um país. O país não pode produzir menos do que produziu no ano anterior, senão ele está em recessão, é um déficit, ele está crescendo negativo. Não existe crescimento negativo, mas a ideia é essa, ele não tem crescimento, ele é negativo, o resultado econômico dele. Para ter um resultado razoável, ele tem que ir para frente, ele tem que crescer alguma coisa, e é medida em porcentagem. Essa porcentagem, quando fala crescer 1%, tá? Então, vamos imaginar, vamos supor que o produto interno bruto do Brasil foi R$1.000, tá? Se cresceu 1%, significa que ele cresceu em torno de 10%. Ok? Não é isso? Vocês que são bons de matemática, só tomou conta de vocês, mas é mais ou menos isso. Se o produto interno bruto do Brasil cresceu 10%, 1.000 de 10, então significa que cresceu R$100. Então a ideia é essa, tá? Então, quando se fala em PIB, tá? Fala sobre isso. Aí esse mapa de anamorfose, ele mostra o seguinte, tá? Que as disparidades são imensas. Estados Unidos, o grande gigante da produção, seguido da China e os países da Europa. Ok? Então, você tem aqui a América se destacando e o Brasil ressalta-se com toda a crise, com todo o problema que teve aí, desde os anos de 2017 para cá, tá? O Brasil ainda é uma potência econômica. Nós estamos aí agora, obviamente, falando com dados de 2019, agora com esse cenário atual de 2020, vai se modificar todo o ranking. Nós estamos entre os 10 maiores produtos internos brutos do mundo. Tanto você pode observar que o Brasil ele tem um destaque nesse mapa de anamorfose. Tá? Mas os gigantes são Estados Unidos, China. Tá? Você pode ver que o Japão aqui ó, é uma ilha pequenininha, mas ele tem um produto interno muito, muito grande, que seria a terceira força. Tá? Olha a África. A África ela é representada bem fininha, e aqui você tem as grandezas do lado, ok? Aí quem gosta de matemática e de geometria, para você saber as grandezas, só pegar aqui, no caso, uma régua e ficar comparando um ou outro. Isso aqui é o mapa de anamorfose, tá? Então, mostra o seguinte, que a Revolução Industrial começa na Inglaterra, Reino Unido, espalha-se para a Europa, para a Rússia, para o Japão e para os Estados Unidos. Por isso que eles apresentam toda essa grandeza, tá? Muito bem. Depois de analisar esse mapa, tá? Nós podemos observar o seguinte, tá?
Depois de analisar esse mapa, e caramba, saiu da página. Depois de analisar esse mapa, nós podemos ver o seguinte. Bem, eu estou falando de indústria, ok? Mas indústria é um termo recente. Mas antes da indústria, como é que era a produção, tá? A produção era feita, tá, de três maneiras. Ou seja, como é que é a indústria primitiva? Como é que se podemos chamar assim, tá? Como é que é a indústria embrionária? Eu falei para vocês que indústria é a transformação da matéria-prima em um produto acabado ou semi-acabado, tá? Isso era feito antes, tá? Feito antes quando, tá? Vamos colocar aí, antiguidade. Há 2.000 anos atrás. Como é que era a indústria 2.000 anos atrás? Há 2.000 anos atrás não tinha indústria, como nós estamos observando hoje. O que existia é o seguinte, era uma atividade chamada artesanato. Então, se eu for colocar, no caso, as fases da indústria, tá? No caso, quais foram as modalidades pré-industrial, antes da indústria, tá? Tivemos duas, tá? O que figurou mais tempo na história da humanidade, que foi a maneira de produção artesanal, e vocês já devem ter visto aí em feira hippie, ou então pessoas na rua fazendo artesanato, ok? Então seria uma visão para nós começarmos, o ponto de partida para começarmos a falar sobre artesanato. Depois tivemos um momento de transição do artesanato para a indústria, que foi uma coisa chamada manufatura, ok? E, posteriormente, de 1750 anos para cá, aproximadamente aí 270 anos, né? A Revolução Industrial. As máquinas, na história da humanidade, ela tem pouco tempo, tá? Inclusive, existe um estudo, que eu não vou aqui comentar agora, mas eu vou apresentar para vocês dentro em breve, que existe uma associação entre Revolução Industrial, destruição da natureza e poluição. Ou seja, impactos sobre a natureza e, posteriormente, poluição. Então, a Revolução Industrial é uma grande transformação na vida dos seres humanos. Tanto é que nós chegamos a tal, eu estou aqui podendo dar aula para vocês, tá? Nesse exato momento, tá? É da minha casa e para a casa de vocês, com respeito aí, podendo, no caso, entrar na casa de vocês, com todo respeito, tá? Através de uma máquina que, se não fosse a Revolução Industrial, não estaria aqui podendo, no caso, apresentar esse tema a vocês, ok? Muito bem. Qual é a ideia do artesanato? A ideia do artesanato, tá? O trabalhador, a pessoa que tem a habilidade de transformar algum produto retirado o elemento da natureza, tá? Vamos supor, vai tirar a madeira, quer fazer um móvel, tá? Esse artesão, isso em épocas passadas, tá? Ele participava de todo o processo produtivo. Como assim, professor? Vamos supor que eu ia fechar um negócio com artesão, comprar um móvel, tá? Para minha sala. Então, eu ia no artesão e fazia a especificação. Eu quero um móvel, uma estante, tá? Que vai até o teto, que cobra toda a parede. Aí eu coloco as especificações de 2 metros, de 2,5 metros para cima. Eu quero com a madeira tal, com tantos prateleiros. Eu vou dando especificação, a gente só vai anotando. O que acontece? Depois de eu fazer o trato com ele, tá? O que ele faz? Eu estou falando isso 1.000 anos, 800, 2.000 anos atrás. Lógico que eu estou dando um exemplo que ele é aplicado para todas as épocas. Essa era a atividade artesanal. Eu fechava o negócio com ele, tá? Ele não me entregar o móvel, a estante, imediatamente. Por quê? Ele teria que produzir. Então, ele ia na natureza procurar madeira. Eu quero um mogno, por exemplo, tá? Aqui, um tipo de madeira. Ele ia na natureza, procurava o mogno. Ao procurar o mogno, ele mesmo retirava da natureza essa matéria-prima. Ao retirar da natureza essa matéria-prima, ele mesmo transportava. Então, já falei hoje, no nosso ritmo de produção, se eu fosse para o marceneiro, ele não ia na natureza, ele já comprava o móvel, já, no caso, a madeira já industrializada, porque outros setores processaram isso. Ok? Então, ele ia na natureza, o artesão, ainda voltando, retirava o produto da natureza, através dos seus animais de tração, não tinha caminhão. E como é que ele tirava madeira? Na mão, ou seja, no machado, não é motosserra. Hoje em dia, a motosserra, a árvore cai em poucos minutos. Tá? Naquela época demorava um pouco, retirou. Para retirar, a árvore tem galhos.
tem uma copa. Então ele tinha que limpar para sair o tronco. Aí saiu o tronco. Aí ia levar com seus animais. Olha como é que o negócio é demorado, tá? Levar seus animais. Ao levar seus animais, levava para a sua casa, porque não tinha fábrica. Geralmente, esses artesãos, as suas oficinas eram na casa. Vou dar um exemplo de ocupação portuguesa, tá? Vocês podem observar, o catete antigo tem muito isso, tá? Não quer dizer que era tudo assim, tá? Você tem, no caso, a loja embaixo, tá? E você tem a casa em cima. Significa o seguinte, que o negócio da pessoa era na casa. Então, aonde era a fábrica? A fábrica era a casa do artesão. E, geralmente, ou numa parte da casa, no padrão de construção portuguesa, que nós fomos colonizados por português, e o catete antigo mostra muito isso, tá? Principalmente nessa parte em frente ao Palácio do Catete, você tem o empreendimento embaixo e tem, no caso, a residência em cima. Ok? Então, estou dando um exemplo, poderia ser o empreendimento, a oficina do artesão embaixo e a casa dele em cima, ou então a oficina nos fundos da casa, ou seja, eu quero ressaltar o seguinte para vocês, o artesão levava a matéria-prima que ele ia transformar para a sua casa, ok? E aí, segundo as explicações, ele começa a trabalhar. Ele começa a trabalhar, ele começa a dar forma, ele começa a fazer o modelo, ele mesmo faz o desenho, ele é o próprio arquiteto de interiores, segundo o que eu tratei com ele. Então, depois de confeccionado o móvel, ele levava o móvel, estou dando um exemplo, que eu contratei o serviço com esse artesão, ele levava o móvel para a minha casa, tá? E montava e no final recebia a remuneração pelo trabalho. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte com vocês, quais seriam as características? Tá? Artesanato é uma modalidade pré-industrial, tá? Então, qual é a principal característica? O artesão, ele participa de todo o processo produtivo, desde do trato do negócio até a entrega do produto, ok? Então, ele transforma a natureza, ele participa de todas as etapas. Depois, o que ele utilizava? Ele não pode utilizar a mão, não tem como. Nós sabemos que, desde os tempos remotos, a primeira tecnologia que o homem criou foi o machado de pedra lascada. Depois ele poliu, depois ele dominou os metais. Então, ele utilizava as suas ferramentas. Ele tinha ferramentas para isso. Então, ele participava de todo o processo produtivo, tá? E aí, quais seriam as características? Utilização de ferramentas, energia praticamente a dele de animal, tá? Poderia ter se fosse no caso de uma forja, ou seja, de processar metais, ele tinha no caso como se fosse uma mini siderúrgica, seria uma forja, ou seja, um local de aquecimento onde ele malhava o ferro. O que é malhar o ferro? Malhar o ferro é quando se começa a bater no ferro para dar uma forma ao ferro. Aí seria um artesão específico que trabalhava com ferro, ourives. É um artesão que trabalha com ouro, com joias, ok? Então, ele participava de todo o processo produtivo, tá? Então, aqui, voltando aqui, a forma pioneira de transformação da natureza em alguns objetos é denominada artesanato, tá? Forma pioneira. Essa modalidade pré-industrial é caracterizada pela produção de objetos para uso pessoal e para serem trocados ou vendidos em feiras ou mercados. Sua organização é bastante simples, pois é um modo de produção individual, ou seja, o indivíduo, organizado em pequenos grupos. Ou seja, esses pequenos grupos é o seguinte, tá? Vamos supor que o indivíduo vai chegando a uma certa idade, ser artesão, trabalhou durante bom tempo da sua vida, tá? Lembrando que as pessoas não viviam tanto como vivem hoje, tá? E aí ele começa a chamar seu filho. Ou seja, ele passa, no caso, a herança do seu trabalho, o conhecimento que ele tem para o seu filho. Então, quando se fala em pequenos grupos, pode ser a família, ou pode ser grupos que estão trabalhando em conjunto, que existe como se fosse uma mini cooperativa. Um vai ajudando o outro. Tá? Então, geralmente, esses pequenos grupos, não existe uma divisão do trabalho, é bom frisar isso. No artesanato não tem divisão do trabalho. O que pode acontecer, tá? O chefe, o artesão mesmo, tá? De conhecimento, ele pode levar membros da sua família para ajudá-lo. Isso era normal acontecer porque os membros da família até, no caso, aprendiam a profissão, porque isso é uma profissão que vai passando de pai para filho, de geração para geração. Ou então, grupos próximos, tá? Que faziam a mesma atividade,
sem muita concorrência, obviamente que nessa época que a questão da livre concorrência, tá, é, no caso, uma mola de desenvolvimento do capitalismo, ok? Lógico que cada um ia lutar pela sua sobrevivência, porque não é porque ser capitalismo que o ser humano, no caso, é o pior dos seres, não. A questão não é essa, a questão é porque sempre houve a luta pela sobrevivência, só que tinha espaço para todos. Então, essa concorrência, ela não era tão assim feroz como nós temos a concorrência hoje dentro do capitalismo, onde, no caso, duas empresas disputam o domínio do mercado. Ok? Exemplo, McDonald's e Burger King estão lutando pelo domínio do mercado dos fast food. Um exemplo básico, tá? Mas aí, só para ressaltar, tá? Que nesse caso havia pequenos grupos que, teoricamente, não utilizavam máquinas, apenas ferramentas, tá? Por exemplo, tá? Uma máquina. A máquina que a gente, por exemplo, um moinho, tá? De um rio ou um moinho de vento é uma máquina. Uma máquina para moer o quê? Moer, no caso, moer o centeio, ou seja, trabalhar, no caso, moer o milho. Então, para fazer as farinhas. Então, esse moinho era uma máquina, mas era uma atividade específica, tá? Por exemplo, na cana-de-açúcar, que foi instalada aqui no Brasil. Hoje, para você tomar um caldo de cana, o indivíduo tem uma máquina que ele aciona ali a parte em termos elétricos e aí sai o sumo. Antigamente, como é que um engenho de açúcar, como é que era moída a cana, tá? Eram bois, geralmente, um animal de tração, tá? Que ficava girando, obviamente, em círculos, tá? E ia moendo a cana. Então, isso era um tipo de máquina primitiva, não uma máquina que nós estamos acostumados a instrumentos que auxiliam o trabalho. Então, ele está falando da utilização de maquinário simples. Esse maquinário simples, volta a falar, por exemplo, um moinho, tá? É um maquinário simples. Vocês já viram, pelo menos, que já fui em fazenda, existe um moinho de rio. Como é que é um moinho de rio? Eles desviam, não vão desviar todo o rio, dependendo do volume do rio, mas eles fazem uma canalização onde essa água ela passa e vai movimentando, no caso, as áreas de moagem. Tá? Moinho de vento, muito famoso, os moinhos de vento da Holanda, ok? Isso é até cartão postal. No caso, na cana-de-açúcar, tá? Que os bois, aqui no Brasil, colônia, Brasil açucareiro, que os bois ficavam, no caso, em máquinas, tá? Circulando para moer, fazer a moagem da cana-de-açúcar. Tá? Então, é bom ressaltar que nessa máquina que houve o grande salto, nessa máquina, os teares mecânicos, tá? Eles eram feitos, tá? No tecido com utilização da energia a vapor. Mas para fazer tecido antigamente, tá? O tecido é uma malha, todo tecido é uma malha, ou seja, o que é uma malha? A malha utilizada, a coordenada geográfica é uma malha, tá? Malha é quando você tem linhas no sentido horizontal e no sentido vertical. Então, os tecidos, eles eram feitos dessa forma. Por exemplo, quem faz crochê, ou já viu, tá? Aquilo ali está fazendo o quê? A senhora ou o rapaz lá, quem faz esse tipo de trabalho, esse tipo de artesanato, ele está tecendo, tá? Fazendo, tricotando, tanto linhas no sentido horizontal como no sentido vertical, cria-se uma malha. Então, só para especificar para vocês entenderem, tá? Nesse caso, existe, no caso, utilização de ferramentas mais simples, maquinários mais simples, tá bom? Então, aqui no artesanato, essas características não são verificadas, ou seja, cada pessoa é responsável por praticar todas as etapas de produção. Volto a ressaltar, a pessoa, o trabalhador, é responsável praticamente por todas as etapas de produção. Lembra daquele meu exemplo? Tá? Que eu quero comprar uma estante, vou no artesão, vamos supor que eu vivi há 800 anos atrás, quero comprar uma estante e colocar meus livros de geografia, vou no artesão, faço o negócio, falo o que eu quero, converso com ele, então o cara sai em campo. E no final de um processo, que não é rápido, é demorado, a produção é lenta, ele me entrega no final. Então ele participou de toda a dinâmica. Ok? Então, aqui, voltando aqui a ressaltar, tá? Que o artesão, sua produção, ele participa de todas as atividades, tá? Bem, isso aqui foi no período artesanal, que ele durou dos primórdios da humanidade até
praticamente aí em torno de, vamos precisar, existem, no caso, questões aí, 1600, 1580, 1620, ou seja, vamos colocar aqui a partir aproximadamente do século XV, tá? Colocar aí 1400, já começa a ter uma visão diferenciada de produção, tá? Como assim começa a ter uma visão diferenciada de produção? Com o avanço do empreendedorismo, com o avanço dos negócios, com o avanço das técnicas de produção, tá? Começa-se a ter uma outra visão. Ou seja, alguns grupos, principalmente, obviamente, na Europa, que era também na parte do Oriente, tá? Mas vamos colocar a Europa, porque a Europa ela proliferou justamente essa questão da Revolução Industrial. Então, na Europa, alguns grupos, como grupos chineses, japoneses, ou seja, alguns povos indianos, tá? Que são grandes culturas, tá? Eles começaram a produzir produtos de uma outra maneira. Aí nós estamos entrando na chamada manufatura, tá? O que é a manufatura, se eu fosse fazer uma definição básica? Manufatura é uma transição entre o modelo artesanal e o modelo industrial, tá? Por que isso, tá? Não poderia nunca, tudo tem uma transição na vida. Por exemplo, você chegar na fase adulta, que vocês já estão a caminho, vocês estão na transição. Vocês adolescentes, vocês são quase adultos, estão terminando a transição. Então, vocês não poderiam nunca pular da fase de criança para adulto. Isso é um exemplo grosseiro, tá bom? Onde eu quero chegar? Nunca seria possível, tá? Sair do artesanato direto para a Revolução Industrial. Por quê? Porque tinha que passar por algumas determinadas etapas. Uma das etapas crucial é a divisão do trabalho, tá? Divisão do trabalho que é eternizada pelo modelo de Ford, tá? Ford deu uma contribuição do modelo fordista, ou seja, que seria o modelo fordista, obviamente que é um estudo complexo, seria um capítulo só para falar sobre o modelo fordista. Mas qual é a base? Linha de montagem. Que é uma linha de montagem, tá? Até hoje, só que a linha de montagem hoje está tecnológica, tem muitos braços mecânicos, tá? Mas na linha de montagem, cada setor dessa linha de montagem é responsável pelo um processo produtivo. Automóvel, é bem mais fácil de falar, né? O automóvel, para ele sair todo acabado, vocês já viram isso em cenas, no caso, na televisão, talvez até alguns já estiveram numa indústria automobilística, tá? Vocês podem observar que começa desde a chapa, da forma, nas prensas, para dar o formato do paralama, do capô, da porta, até o veículo saindo, funcionando. Em cada setor da indústria automobilística é acoplado no caso, um produto, é acoplado, no caso, um compartimento, até o produto final. Eu não sei, por exemplo, atualmente, quantos setores são na indústria automobilística, pelo menos em torno de uns 20 a 25 setores, até do início de formação do capô, ou seja, das partes que vão integrar, pintura, etc. Eu não vou ficar aqui me descrevendo, que eu vou me alongar muito, até o veículo saindo dirigindo. Quando o veículo está terminado, tem que ter pessoas para tirar o veículo da linha de montagem, da linha de produção e colocar no pátio estacionado. Ok? Então, existe todo um processo, tá, de produção. E isso, gente, foi criado na manufatura. Onde eu quero chegar? Nunca poderia sair do artesanato direto para a indústria. Por quê? Porque no artesanato, o trabalhador participa de todo o processo produtivo, ele poderia levar até seu filho, mas muitos não sabiam, isso foi uma evolução. Muitos não sabiam que eles poderiam, no caso, dividir o trabalho. Poderia, lógico que alguns sempre tem aí, é difícil até, teria que fazer um estudo histórico aqui, que não é o caso, lógico que alguns já pensavam nisso, meu filho, vai ficar só cortando madeira, o 01 vai cortar madeira, o 02 você vai transportar madeira para casa, 03 você vai fazer o acabamento, 04 você vai pensar. Então, se ele tivesse uma família, no caso, uma prole muito grande, ele poderia dar essas atividades. Porém, quem dominava o processo era o indivíduo. Ok? De todo o processo. Então, descaracterizava, mas geralmente, tá? Era esse único, vou cometer um erro de redundância, esse único indivíduo, tá? Que, obviamente, participava de todo o processo produtivo, ok? Aí vem a manufatura. E a manufatura foi o quê, gente?
Seguinte, vamos dividir o trabalho. Vamos dividir o trabalho e começa a pagar de maneira embrionária um salário para aquele trabalhador. Por que não era trabalho escravo? Até tinha, porque como é uma mão de obra qualificada, uma mão de obra que sabe fazer, ele vai fazer uma escravidão em cima desse indivíduo, ok? Então, começa a partir daí, surge a manufatura, conjugando máquinas simples e ferramentas. Aí começa a surgir as máquinas. Máquinas simples, ferramentas. A forma de organização do trabalho já era diferente da artesanal. Cada trabalhador realizava uma tarefa na produção. Gente, isso aqui é ponto fundamental, tá? Cada trabalhador realiza uma tarefa na produção. Ou seja, está preparando o campo para a Revolução Industrial. Quando foi isso aqui? Século XV, vamos colocar aí 1450 até 1750, 300 anos, estou colocando a Revolução Industrial como marco 1750, quando as máquinas a vapor surgiram em grande escala em Londres, na Inglaterra, que é o berço da Revolução Industrial. Então, aqui, nesse século XV até a Revolução Industrial, demorou 300 anos de aprendizagem para fazer a transição. A transição, quando você sai de uma etapa, vai para outra etapa. Tá? Então, eles estão saindo do artesanato e surge a Revolução Industrial. Nesse meio termo aqui, nessa trajetória, surge a manufatura, onde cada trabalhador realizava a tarefa, uma tarefa na produção. Então, verificava-se uma divisão do trabalho nesse ambiente industrial. Eu estou utilizando a palavra industrial para vocês entenderem o seguinte: a palavra industrial, indústria, é uma palavra de 270 anos para cá, com a Revolução Industrial. Mas como é que era antes da Revolução Industrial? As pessoas não consumiam produtos, sim, mas era produzido de maneira artesanal, manufatura, que é a transição, e a Revolução propriamente industrial. Então, esse período, o que começou a ocorrer? Tá? Começou uma situação mais dinâmica, tá? Como assim uma situação mais dinâmica, tá? Começa uma situação mais dinâmica, mais abrangente, ok? De produção. Então, começa esse momento, tá? Um momento mais intenso, ok? Então, a partir daí é que houve uma possibilidade, tá? De partir para essa revolução industrial, porque antes não seria possível isso, ok? E depois nós vamos fazer um estudo mais aprofundado sobre a Revolução Industrial, que vocês já devem ter ouvido falar na vida escolar de vocês, tá? Já devem estar falando de sociologia, já falaram em história, já falaram em geografia. Por quê? Porque essa é uma das grandes revoluções da humanidade, tá? Bem, gente, alguém tem aí alguma dúvida aí? Alguém quer levantar algum questionamento? Hein? Nenhuma, né?